Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ver o que é que diz. Vamos ler juntos? Vamos lá. Isso está em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Eu quero, nesta noite, conversar com vocês dentro da palavra de Deus. E quero falar sobre essa forma como Deus expôs a forma como Ele vê a vida, o que Ele tem programado, projetado para a nossa vida, que às vezes para nós é muito difícil de assimilarmos isso, compreendermos isso. Às vezes nós ficamos presos nas nossas limitações pessoais, humanas e normais. A gente fica limitado. Dependendo do que realmente vivemos ou passamos, nós ficamos extremamente presos, às vezes, num pensamento pequeno, em algo que a gente acha que é tudo para a gente, e às vezes Deus tem algo muito além daquilo que nós imaginamos para a nossa própria vida, principalmente quando nós estamos nas mãos dEle. Quando você está na mão dEle, você pode ter essa certeza, que sempre Ele programa alguma coisa maior do que o que você imagina, pelo menos é o que diz a própria palavra de Deus. Mas às vezes a gente fica preso. Nós ficamos presos, independente da nossa visão da vida ou do mundo. Nós às vezes ficamos totalmente travados, traumatizados e impossibilitados, às vezes acreditando que nós estamos tão limitados que não tem nada melhor, às vezes, além daquilo que nós estamos vendo ou além daquilo que nós estamos achando. E eu digo para vocês que às vezes acontece com a gente isso. Eu vou contar uma história para vocês que é verídica. Eu não vou dizer o nome da pessoa para não expor, mas uma história que eu acompanhei, pelo menos. Conheci uma senhora que era da igreja, hoje ela não está mais na igreja. Ela está em outra igreja, não é porque ela não gostasse de congregar na igreja, porque ficou mais fácil para ela outra igreja, mais perto da casa dela. E ela era minha ovelha, mas ela tinha um marido muito ruim. Vocês estão entendendo? Um marido muito difícil. Mas muito difícil. E o que ela pedia para mim? Ela pedia para mim para que eu orasse pelo marido dela, e eu fazia isso. Eu orei, eu acho que mais ou menos anos a fio, pedindo por ele, porque ele era um homem difícil, um homem duro, um homem de coração insensível. Aquelas pessoas parecem assim que são resistentes a qualquer tipo de sentimento ou de sensibilidade com respeito a uma outra pessoa. Ele era uma pessoa daquela que não se preocupava com ninguém, a não ser com ele mesmo, mas a gente sempre acha que Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas, como tem. E eu comecei a me juntar com ela para orar. Ela ia na igreja, fazia campanha de oração como vocês estão fazendo, e a gente orava. E ele parecia que era daquela tipo de pessoa intocável, que não se sensibilizava com nada. Ele era casado com ela professora, ele tinha uma conta conjunta com ela, e essa conta conjunta era uma coisa interessante. Na verdade, a conta era dele. O que ela recebia por mês da conta, ele praticamente gastava com ele 80% do dinheiro que estava lá, e às vezes ela não tinha dinheiro para ir para a igreja. Sendo uma mulher assalariada, trabalhando, ela não tinha dinheiro, porque ele gastava tudo dentro da conta conjunta. Ele tinha acesso, mas ele proibia ela de ter acesso.
E ele não era um homem que tinha grandes necessidades, ele tinha a estrutura financeira dele, que não era pequena, mas ele fazia isso porque a vida que ele escolheu para ele era uma vida de tantos gastos, que parece que tudo que ele ganhava ainda não era o suficiente dentro daquilo que ele projetou e programou para ele. E além de toda essa injustiça que a gente orava para que ele fosse tocado para mudar, ele ainda maltratava ela, machucava ela. Machucava com palavras e machucava com ações, atitudes físicas. Batia nela, além de agredi-la. E a argumentação dele era essa, em cima dela. Olha, você está casada comigo, você tem sorte de estar casada comigo. Se um dia eu largar de você, ninguém vai querer você. Você já tem que se achar, se sentir uma mulher privilegiada, porque eu casei com você. Porque se um dia eu largar você, ninguém vai querer você. E ela chegava, me contava essas histórias, e eu percebia, por exemplo, que isso estava exatamente já tinha encroado a mente dela, que ela admitia isso mesmo. Ela começou a lutar por ele de tal maneira, eu comecei a perceber que não era tanto por amor, mas era porque exatamente o medo de ficar sozinha, porque a forma como ele manipulava e falava, dizia que ela nunca ia arranjar ninguém, que jamais ela ia conseguir arranjar alguém que pudesse se interessar por ela, era uma coisa absurda, e ele manipulava e maltratava. Aí ele começou a fazer o pior. Ela sabia que ele tinha outros relacionamentos, mas ele começou a fazer pior, ele começou a levar os relacionamentos para a casa dele. Para casa, com ela dentro de casa, ele levava para casa. E ela atrás de mim, pedindo para eu orar, dizendo: pastor, ore, eu não sei como é que eu faço. Ela falava para mim assim: eu não quero abrir mão do meu marido. Ela falava para mim. E eu não posso, como pastor, chegar a dizer: não, mas está na hora de abrir mão. Eu tinha vontade de falar isso para ela: desista disso. Porque isso ultrapassou todos os limites de um desrespeito que alguém possa fazer, de a pessoa chegar em casa e ter tanto domínio, manipular tanta pessoa, que dizia: eu trouxe uma pessoa comigo aqui, fica para lá que a gente vai ficar aqui. E ele fazia isso. E eu dizia para ela: poxa, eu só posso lhe dizer uma coisa: se ame mais do que essa pessoa, porque uma das coisas que a gente não pode viver é amando uma pessoa mais do que a nós mesmos, porque a Bíblia diz que você não pode amar ninguém mais do que a você mesmo. O máximo de amor que você tem que dar a uma pessoa é igual a você. O que é que a Bíblia diz? Amai o teu próximo como a ti mesmo, dizendo que tem um limite desse amor. Que o limite seja esse, porque na hora que você ama alguém mais do que a você mesmo, aquilo vira um ídolo para você e simplesmente você se torna refém daquela pessoa. Tudo tem um limite. Eu falava isso para ela. Mas eu observava nela que havia uma obsessão, alguma coisa que fazia com que ela imaginasse que se ela perdesse aquilo ali, ela não tinha mais chance nenhuma na vida, que a vida dela tinha acabado para sempre. E ele continuou, pior. E eu peguei e disse para ela um dia, ela conversando comigo, chorosa, sofrendo muito, se sentindo a pior pessoa do mundo. Ele conseguiu colocar na cabeça dela que ela era assim um traste, que ela era alguma coisa que não servia para nada. Esse tipo de manipulação de uma pessoa psicopata que vem e que tenta manipular o outro e diminuir a pessoa e consegue simplesmente trabalhar na mente da pessoa para simplesmente descaracterizar a pessoa completamente e colocar numa situação assim de escrava praticamente da mão dele, da vontade dele. E um dia eu falei para ela: olha, ele não sabe o que ele está fazendo, a grande besteira que ele está fazendo. Porque ele está mexendo com uma mulher de Deus, que é a senhora. E na hora, se Deus tiver que sair do lado de alguém, vai sair do seu lado, eu tenho certeza disso. E o que ele está fazendo com a senhora é uma coisa tão absurda, que ele deveria pelo menos tomar cuidado, porque o que pode acontecer é que por amor à senhora, por consideração à senhora, Deus pode levar ele. Ele pode morrer por causa dessa história. Irmãos, para que eu falei isso? Em uma semana o camarada morreu. Ele com 50 e poucos anos, deu um infarto nele, fulminante, ele pegou, caiu morto.
Eu fiquei sem saber. Quando ela veio me contar, eu não sabia onde colocar a cara. Ela achou que eu joguei uma praga no camarada, sei lá. Eu fiquei imaginando, né? Mas ela não achou isso, não. Pois olha, ele morreu. Faleceu assim, de uma maneira de repente. É aquela coisa que Deus abre mão, vai abrindo concessões, vai dando oportunidade, tenta haver uma diplomacia. Quando não há, Deus resolve agir da maneira como Ele pode agir, porque às vezes Ele tem coisas melhor para nós. Ela ficou em desespero. E quando isso aconteceu, ela imaginou que a vida dela tinha acabado, que daquele dia em diante que nada tinha mais sentido para ela. E eu disse a ela que não era bem assim. Tem um texto na Bíblia que fala que Jesus disse: o que eu faço agora não entendes, você só vai entender depois, diz a palavra de Deus. Eu acho que até está aí esse textozinho, né? O que eu faço agora não entende, mas você vai entender depois. E eu dizia para ela isso aí. Ela entrou em desespero, quis entrar em depressão. Eu digo: calma, a senhora não está entendendo nada agora, mas só vai entender depois. Como diz a palavra de Deus. Ela não acabou a minha vida, ela falou. Acabou a minha vida. Tanto que eu orei, tanto que eu lutei por esse homem e tal. Eu digo: pois é, mas espere, a gente nunca sabe o que é que Deus tem para fazer. Moral da história. Ela conseguiu encontrar uma pessoa, casou uma segunda vez, só que esse segundo ela não errou. Diga glória a Deus. Não errou porque foi Deus que mandou. E esse que mandou, realmente, é tudo aquilo que ela não imaginou que existia. Vocês estão entendendo? Um homem de Deus, que entrou na vida dela, que casou com ela, levou ela para uma outra igreja, que ele era de outra igreja, e ela foi, estruturou a vida dela, e a última vez que eu falei com ela, ela disse: hoje eu sei o que é felicidade. Diga glória a Deus. O que é que eu estou tentando dizer para você com essa história que eu contei para vocês? Que às vezes tem situações na vida da gente, que a gente acha que é perda, mas não é perda, é livramento. Digam comigo: livramento. No primeiro momento você não tem como entender o que é livramento. Você só vai conseguir entender depois. Com o desenrolar dos fatos, você percebeu que Deus te livrou de uma situação pior. No primeiro momento você é impactado pela perda. Nenhuma perda ela é confortável. Qualquer situação de perda ou a sensação de perda é uma coisa ruim. Mas às vezes, com o passar do tempo que a tua cabeça senta e que você começa a viver a tua vida, você vai perceber lá na frente que aquilo foi melhor para você dentro das circunstâncias que você estava vivendo. São ações de Deus que você demora para compreender, porque Jesus mesmo diz na palavra dele que tem um monte de coisa que ele faz agora da sua vida que você não sabe, você não entende. Você só vai conseguir entender com o passar do tempo. Depois você vai conseguir entender o propósito de Deus. Diga glória a Deus. É assim que Deus trabalha na vida da gente. E o que eu quero, na verdade, dizer para você dessa minha pregação de hoje é sobre a importância de nos colocarmos nas mãos de Deus. Quando você aprende a se colocar na mão de Deus, você não entra em desespero. Quando você tem a consciência de que sua vida está nas mãos de Deus, que seus planos estão nas mãos de Deus, tudo que se refere a você está nas mãos de Deus, quando as coisas ficam fora do controle, que você de repente percebe que a situação não está nada parecido com tudo aquilo que você programou, com tudo aquilo que você projetou, é hora de você entender que você está sem entender nada, exatamente pelo fato de que não é você que está conduzindo toda aquela situação, não é você que está conduzindo realmente a sua própria vida, por isso você começa a ir por direções que não foram projetadas e programadas por você. Aí você fica em paz. Mas quando você não tem consciência disso, o que acontece é que cada vez que você vai vivendo alguma coisa que você não se programou, você entra em desespero. Você fica totalmente inseguro, porque não foi você que programou aquilo para você. Você começa a entrar em caminhos que são caminhos totalmente diferentes daquilo que você programou para você, daquilo que você queria para você. Mas quando Deus está no controle, é Ele que leva você para onde realmente Ele quer levar, e você perde totalmente a capacidade de decidir as questões que se referem ao amanhã, ao futuro da sua própria vida, porque às vezes tem coisas que você não está compreendendo e entendendo nada.
Jesus, quando falou essas palavras, ele falou muito especificamente para os discípulos. Eles estavam dentro de um projeto que era um projeto de Deus, mas que não era projeto deles. Eles nem sabiam o que ia acontecer. Eles estavam pensando uma coisa e a coisa era outra, totalmente diferente daquilo que eles estavam pensando, mas Jesus já estava vendo e deslumbrando exatamente o futuro, sabendo tudo o que ia acontecer, e chegou com eles: já estou trazendo vocês, juntando vocês comigo. Tudo que eu estou fazendo agora, vocês não estão entendendo nada, mas lá na frente vocês vão entender, vão compreender todo esse momento que nós estamos vivendo. E às vezes a gente não consegue entender o momento que a gente está vivendo na presença de Deus. Muitas vezes Deus começa a arrumar a nossa vida, e quando Ele arruma a nossa vida, que Ele começa a ter controle dela, às vezes Ele começa a separar coisas. Você começa a sofrer perdas porque Ele começa a separar determinadas coisas. E às vezes Ele tem que impactar você. Ele não tem uma outra forma, muitas vezes, de parar você, de frear você, se não for, muitas vezes, de uma medida, às vezes, que você não espera, alguma coisa que você não se programou, não se projetou, e aquilo desce da sua vida como uma verdadeira bomba. E Deus está no controle daquilo. Ele está só querendo parar você para poder trabalhar em você. E você não entende, você fica se perguntando para Deus: por que isso, meu Deus? Por que aquilo, meu Deus? E essa pergunta, por que isso, por que aquilo, é uma pergunta realmente clássica de quem acha que tem a sua vida sob o seu controle, que é Ele que determina todas as coisas. Porque quando a pessoa sabe que está na mão de Deus, que uma bomba desce na vida dele, ou qualquer coisa acontece que não é programada ou projetada por ele, ele nunca vai dizer para Deus: por que isso, Senhor? Ele sempre vai dizer: para que isso, Deus? O que é que o Senhor está querendo? Qual é o propósito? Você não usa a terminologia por quê, mas começa a usar para quê, porque você entende que Deus está no controle, e se aquilo está acontecendo e você está na mão dele, é porque Ele tem algum tipo de propósito com a sua vida, que você não está entendendo no momento, mas que você vai entender depois. Depois você entende. E Deus tenta passar isso para nós. Por quê? Porque os propósitos de Deus com a sua vida, eles sempre são maiores do que os seus propósitos. Às vezes você está sonhando com um Fusca, e Ele está com o propósito de te dar um Jaguar. Vocês estão entendendo? Ele está com outros propósitos, mas você está limitado naquilo. Para você aquilo é tudo. Você já está: bem, eu quero isso aqui. Deus não tem coisa maior. Ele pega, vai, faz diferente, porque Ele diz o quê? Que os pensamentos dele são maiores do que o teu. Diga glória a Deus. Que Ele pensa além. Você está aqui, limitado aqui, e Ele está muito acima. Era exatamente isso que Ele estava dizendo no primeiro versículo, que Ele falou para o seu povo, quando Ele disse essas palavras que vamos ler agora, e vai ficar mais fácil da gente entender. Porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são iguais aos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Você sabe o que é que significa caminho na Bíblia? Trajetória de vida. Amém? É aquilo, a tua vida seguindo. Deus está dizendo que os caminhos que Ele tem para você são mais altos do que aqueles que você tem para você. Os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. São bem mais elevados. Mas às vezes essas coisas se travam, sabe por quê? Porque a gente quer ter controle das coisas. Às vezes Deus tem o melhor, o maior, mas como a gente quer aquilo e briga por aquilo, e não temos então a força de dizer: estou nas tuas mãos, eu até quero isso, mas ainda que eu queira, eu não sei o que é melhor para mim, que a sua vontade seja relevante na minha vida. Às vezes a gente não tem isso.
Vocês se lembram de Jesus? Quando estava para morrer na cruz, o que foi que ele disse? Pai, falando com Deus, o pai dele, se possível, passa de mim esse cálice. Se for possível salvar todo mundo sem precisar passar por esse cálice do sofrimento, seria bom. O Senhor me ajuda, eu não queria passar por isso. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. É submissão de alguém que estava totalmente no controle do Pai. Às vezes a gente tem dificuldade para dizer isso. Senhor, coloco fulano na tua mão, mas quero lhe dizer que tem que ser ele mesmo. Vocês estão entendendo? A gente coloca, mas está no controle. Não está nas tuas mãos, mas vê bem, eu não quero outro, não, é ele mesmo. Você não quer saber o que é que Deus pensa, o que é que Deus acha. Isso não é colocar na mão de Deus. Colocar na mão de Deus, ele está nas tuas mãos. Ainda que no primeiro momento eu não entenda e me incomode com o fato de não acontecer como eu quero, eu ainda estou nas tuas mãos, por quê? Porque o Senhor é Deus, o Senhor tem os pensamentos maiores. E se o Senhor tem os pensamentos maiores, como diz a palavra, se os seus caminhos são maiores, eu sei que o que o Senhor tem para mim é maior e melhor do que eu acho que é o melhor para mim. Por quê? Porque quando a gente está com a vida na mão de Deus, Ele tem o controle. E quando Ele tem o controle, muitas vezes, as coisas não vão sair como você se programa. Vamos ver o próximo verso. Vamos ler forte? Vamos lá. Coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Aí vem você do seu coração, você planeja alguma coisa. Mas Deus é que determina os passos para onde você vai. Por quê? Os caminhos deles são mais altos, os pensamentos deles são mais altos. Então significa o quê? Que ainda que você faça um plano, Ele olha e diz, não é o melhor para você, e você está na minha mão, então esquece teu plano. Você vai para cá, porque para cá é melhor do que para onde você pretende ir. Diga glória a Deus. Se coloque nas mãos de Deus. Ah, mas está difícil. Eu não queria que fosse assim. Espera. O que parece ruim agora vai ser ótimo amanhã. O que é difícil agora vai ser melhor depois. E às vezes, a gente fica refém. Se apega a uma situação que não é boa para a gente. Se apega a uma situação, a uma questão que não é nada confortável, mas porque a gente está emocionalmente comprometido com aquilo. Se você parar para pensar, as coisas passam. As filas andam. Vocês já ouviram falar disso aí? Elas andam. E quando eu falo sobre isso, esse é o principal problema do ser humano, que são as questões ligadas exatamente às suas questões afetivas, emocionais. Às vezes ele se submete às situações mais humilhantes da vida, achando que é tudo, sem perceber que a fila anda, que as coisas passam. E o que parece perda hoje, amanhã pode parecer livramento para você. Dependendo do que Deus tem para fazer, se Ele tem os caminhos mais altos, como cremos, e os pensamentos dele são maiores, lá na frente você vai perceber que Ele tem sempre o melhor daquilo que você achava que era o melhor para você. E quando a gente está com a vida na mão dele, acontece isso aí. Você até faz planos, mas se você está na mão dele, o que vai prevalecer não é os seus planos, não são os seus planos. Você pode até fazer planos, mas se você se colocou nas mãos dele, é ele que tem o controle. Você pode até não entender no primeiro momento, mas o certo é que ele que vai determinar os seus passos para te levar para a direção certa. Diga glória a Deus. Isso está nas mãos de Deus. Tem mais um verso? O último, né? Vamos ler juntos?
muitos são os planos do coração, mas se você está na mão de Deus, o que vai prevalecer são os propósitos de Deus. E não tenha dúvida, são melhores que os seus. São melhores que os seus. Então, nesta noite, eu não sei como é que você está se olhando hoje. Para mim, sei lá, parece que Deus não me abençoa, parece que está tudo atrapalhado, as coisas não estão saindo como eu gostaria, eu parece que estou fracassado, parece que a minha vida não acontece da maneira como eu quero. E talvez você esteja aqui cheio de grandes questionamentos com respeito à sua vida, tanta coisa que não tem dado certo ao longo do tempo. Você, de repente, é especialista em entrar errado. Sua especialidade, entrar errado nas coisas. Quem é que tem esse defeito aí? Levante a mão. Só entra errado. Eu conheci uma irmã que, meu Deus, ela só traía coisa ruim para perto dela. Quando ela chegava aqui, pastor Paulo, que arranjou namorado, de que problema? Ela bateu. Eu não sei o que acontecia, que ela arranjava cada coisa maluca. Eu dizia, irmã, depois que ela pegou mais ou menos umas 200 pauladas da vida por escolha errada, eu digo, fique calma. Falei, não fique procurando coisa que a só não sabe escolher, só escolhe errado. Eu falei para ela, o que é que eu faço, pastor? Aprenda a ficar sozinha e esperar o tempo dele, porque ela tinha um problema. Ela não conseguia ficar sozinha uma semana. Em uma semana, não tem tu, vai tu mesmo. Quem aparecia, ela já resolvia o problema dela. Ela não procurava saber como é que era que ela estava trazendo para a sua vida. Porque essa questão é muito séria. Quem é que você está trazendo para a sua vida? E um dia eu consegui convencê-lo, espere. Ela disse, mas como? Eu digo, peça para Deus. A senhora fica morrendo por uma situação aqui, a senhora acha que cura uma situação difícil, com outro problema não vai resolver nada. Não, porque eu sou assim, quando deu errado aqui, eu quero logo curar esse problema com outro problema, sei lá. Eu digo, não resolve. O que é que eu faço? Eu digo, faça como Davi. O que é que a Bíblia diz? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Você não dá nem tempo de Deus trabalhar, você já vai na frente e resolve o problema. Nem questiona para ver o que é que Deus está querendo. E um dia, não foi fácil para ela, que estava acostumada a resolver tudo em cima da bucha assim. Ficou mais ou menos assim, uns 10 meses esperando. Até que Deus disse, poxa, ela está me dando a chance de poder colocar o que é o que eu quero, que é o melhor, porque você não tem como perceber as coisas, né? Você não sabe o que é melhor, principalmente para as mulheres, né? Foi gato, é gato, mas se esquece de uma coisa, que gato arranha, tem que tomar cuidado, sem analisar o pedigree do gato. Isso é a coisa mais séria. E graças a Deus conseguiu resolver. Então tem momentos na vida da gente que você tem que saber simplesmente se colocar na mão de Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite achando que uma série de coisas deu errado, e talvez na tua vida exista essa sequência de coisas que deram erradas. É uma sequência muito grande, sabe por quê? Porque você está no controle. Você está decidindo sem consultar Deus. Aí quando decide sem consultar Deus, entra errado em tudo quanto é situação. Vai entrando errado, vai se sequelando, vai se machucando, e daqui a pouco a vida fica de uma situação que Deus tem que dar uma travada. Então nesta noite, a minha intenção de pregar isso para você é para dizer para você, se coloque na mão de Deus. Não está como eu queria, não tem problema, se coloque na mão de Deus. Eu acho que é isso, você sempre vai achar. Achar é achismo, nunca é certeza de nada. Então se coloque na mão de Deus, porque se você se colocar na mão de Deus hoje,
todas essas situações mal resolvidas da tua vida, todas essas pendências que estão tão presentes na tua história de vida, é pendência para tudo quanto é lado. É coisa que fica pela metade o tempo todo. Tua vida é cheia de pendência, cheia de coisa que fica pela metade, que não se resolve, que não se define, que não se conclui. Se você se colocar na mão de Deus hoje e dizer: Senhor, toma controle da minha vida, aí você não vai fazer plano,